Olá, gente, tudo bem? Estamos de volta aí com o programa Pontuando e hoje eu propus uma pesquisa aqui às inteligências artificiais e cheguei a algumas conclusões interessantes. Uma das coisas que eu tenho verificado e tenho falado isso aí em vários programas meus, cada hora sobre uma ótica ou sobre um prisma, é sobre a questão de como que a gente se comunica. As coisas são muito rápidas, não dá para você verificar conteúdo, os conteúdos são muito manipulados, a maior parte das coisas estão querendo te vender uma ideia, estão querendo te colocar o algoritmo te leva para consumo de certas ideias, para que você faça certas compras, para que você adquira certos maneirismos, certas formas de pensar, admire isso, admire aquilo. E isso também na política tem sido assim, porque você abre o YouTube, por exemplo, o Instagram, o próprio Facebook, o X, o antigo Twitter, né? E você vê pequenos vídeos, assim, às vezes longos vídeos, fazendo digressões. Alguns são interessantes, são palavras honestas, são análises aprofundadas, outras são coisas manipulativas. E o mesmo tema, o mesmo título é analisado de uma forma por um e de uma forma completamente contrária por outro, polarizadamente, ambos os polos vê desonestidade do outro lado, e você fica se você não for uma pessoa que tiver muita leitura e aprofundamento, não tiver conhecimento assim das verdadeiras relações entre as coisas, as pessoas e as políticas, você fica realmente perdido ou você se deixa levar para um lado. Então, hoje em dia você precisa de estudar muito. Então eu pedi para que se fizesse um texto, uma pesquisa, baseada em vários autores aqui, e o tema é o seguinte: a comunicação política e a comunicação social, e de resto econômica também, na atualidade, ela carece precisamente de honestidade, minimamente de honestidade, de sinceridade e de boa vontade entre as partes. Então tudo ali é um jogo de poder, tudo ali é um jogo de palavras para chegar a certas conclusões. Quem faz análise sobre esses títulos ou sobre esses procedimentos e coloca mais as suas ideologias, as suas polarizações, complica ainda mais a realidade, a verdade que está ali por trás de tudo aquilo. Então você não fica sabendo, não é uma questão de mocinho e bandido, não é uma questão de certo e errado, é uma questão de interesses, obviamente, mas o quanto honestamente alguém está falando sobre o seu interesse, que ele não é um subterfúgio, que está além do interesse dele, ou que não faz diferença para os interesses dele, mas que ele quer ganhar uma peça, é como se fosse uma peça de xadrez, ele quer se posicionar assim, uma nação, pessoas, a conduta das pessoas, lideranças, diplomatas, seja quem for, ok? Então todos trabalham com interesses e subterfúgios, é o que eu observo. Mas eu pedi também que trouxesse o contraditório, ou seja, quem que diz que não é assim? E eu pedi para que essas contribuições teóricas, essa contribuição teórica, essas análises teóricas, fosse feita em cima de Niklas Luhmann, Jürgen Habermas, Talcott Parsons, Alexander Gorky, Armin Schul, e Friedmund Malink, que são pessoas de áreas da comunicação e da sociologia de pontos diferentes. Alguns são o Friedmund Malink, por exemplo, ele não é exatamente da comunicação, mas ele trabalha em gerência, em gestão de comunicação entre empresas e aquilo que perfunde dentro das empresas. Então, essas pessoas elas fazem o Talcott, o Gorky e os Schul estão mais ligados à interpretação jornalística dentro dos sistemas. O Niklas Luhmann e o Habermas, eles têm ideias diferenciadas sobre os mesmos pontos de vista, mas com contribuições muito interessantes. Eles já falam mais de sistemas sociais. E o Malek, ele tem mais a ver com gerência. E entre outros autores que vão aparecendo aqui, que a inteligência foi trazendo e eu fui perguntando. Então fizemos um texto meio Frankenstein aqui, que dá para a gente discutir. Eu não vou ler tudo, porque ficou muito grande, mas eu vou ler algumas coisas e vou discutindo aqui com vocês para a gente poder fazer uma reflexão sobre esses temas. Então, primeiro,
o problema formulado na minha hipótese, né? A afirmação do enunciado funciona como uma tese empírica e normativa. Empírica porque ela descreve comportamentos observáveis, ou seja, ensinamentos políticos estratégicos, propaganda, desinformação, diplomacia performativa. Normativa porque implica numa avaliação ética de comunicação, ou seja, o que eu disse lá, falta de honestidade, falta de boa-fé. Tá. Então a hipótese de trabalho aqui vai ser dupla. Na prática, né, grande parte da comunicação política contemporânea é instrumental, ou seja, ela é instrumentalizada para chegar a alguma conclusão, orientada por objetivos de poder, influência e sobrevivência institucional. Até porque parece que o mundo não deixou de viver em guerras, né? Nós temos, as guerras sempre foram por interesses materiais, por posses, por poder sobre posses, por cultura, por uma cultura estratificada acima de outras, por ela ter a razão, para ela poder dar as lógicas, por ela se sentir superior e por isso ela ter mais direitos ou comandar o pensamento dos outros. Então, é sempre uma coisa de poder. Então ela é instrumentalizada para e pelo poder. Poder político, poder econômico. Poder, quando não é o poder explícito, a influência que aquele poder traz, que não é um poder de comando, mas um poder de sugestão, e enquanto isso, aqueles que cercam ali estão observando a sobrevivência institucional daquele que é o poderoso, seja ele mandão ou não, e ele próprio. E na teoria, essa instrumentalidade ela pode ser compreendida e em parte até explicada por teorias que deslocam o centro analítico do ator individual daquela pessoa para estruturas de sistemas comunicacionais, porque os sistemas comunicacionais eles têm uma dinâmica própria, e isso aí é assunto que o nosso amigo Niklas traz aqui. O Niklas Luhmann, ele fala da comunicação como operação sistêmica, uma descrição que ele tem como explicativa. A gente não precisa de concordar com Luhmann, a gente pode entender que nós estamos neste momento de ação muito próxima da análise dele, porque a leitura dele, eu não sou versado na leitura dele, não li livros e livros dele, ele parece que é um grande sociólogo aí da atualidade, ele já faleceu, mas ele tem ideias muito interessantes, e o Luhmann ele desloca a unidade analítica do sujeito, ou seja, da pessoa, daquele que está falando, para a comunicação em si. Para ele, a sociedade é um sistema autopoético. Autopoético é aquela ideia lá do Maturana, lá de que os sistemas se reproduzem, né? Então, para a sociedade, a comunicação na sociedade, para ele, a sociedade é um sistema autopoético de comunicações, ou seja, que se reproduz seguindo códigos próprios. E ele quer mais ou menos dizer que o sujeito ali, ele não é propriamente o sujeito, porque ele está sob a inércia de seus códigos esses que foram estabelecidos eu não sei quando. E não só de códigos, mas indivíduos e intenções são parte do ambiente do sistema. Por exemplo, se aparecer alguém que seja muito cabeça, que dá uma diretriz, esse camarada acaba sendo um ponto de apoio ali. E o pensamento dele, a forma dele de agir, vai passar por inércia e vai servir como código. Isso é uma interpretação minha, eu posso estar enganado. Então, nessa perspectiva, a comunicação política ela não precisa de ser honesta para se reproduzir. Ela vai se reproduzir. O que importa é que uma sequência de mensagens seja reconhecida como uma comunicação válida dentro do subsistema, que pode ser político, jurídico ou midiático. E essa descrição explica por que artifícios, narrativas parcializadas, estratégias performativas são sistematicamente eficientes nessas comunicações e não poderiam ser consideradas erros morais. Isso para o Niklas. Mas operações que mantêm o fluxo comunicacional. Ele está sendo pragmático, está dizendo que, embora eu tenha aqui meus floridos, que isso aí não são erros morais, são a forma como se tem de comunicar, que essa comunicação ela é autorreproduzida. Aí eu fico me perguntando quando que nós vamos conseguir modificar a sociedade para que ela venha a ter uma relação mais próxima de uma realidade factível de coisas que sejam boas para as pessoas, né?
se nós estamos sempre usando as estratégias performáticas, as estratégias que mantêm os fluxos comunicacionais que vêm de sempre, né? Quando que isso vai mudar? Então essa é uma dúvida minha. Por isso que eu não estou plenamente de acordo com o Niklas Luhmann, né? Mas eu entendo que ele quis dizer que nesse estágio não é a honestidade ou o primado da honestidade, ou o primado da sinceridade que está em jogo, mas as performances de comunicação que já vêm por inércia, talvez pelas estruturas de poder que nós estejamos imersos. Então, eu acho que ele fez mais um diagnóstico do que definiu algo. Agora, o Habermas diz o seguinte: a norma do diálogo é a colonização do mundo da vida. Veja bem, o Habermas oferece a contrapartida normativa. Ele fala assim: a ação comunicativa idealmente visa entendimento mútuo e legitimidade democrática. Quando a comunicação é instrumentalizada, ou seja, quando fins estratégicos dominam, ocorre aquilo que Habermas chamou de colonização da vida cotidiana, pelos sistemas, seja ele da economia, seja da política, reduzindo o espaço para deliberação racional e válida. Assim, o Habermas fornece um padrão contra o qual a prática atual pode ser julgada. A prevalência de subterfúgios é um sintoma democrático, não apenas um defeito retórico. Em outras palavras, se eu traduzir corretamente, ele está discordando de certa forma lá do Niklas, que ele está dizendo o seguinte, que essa reprodução que o Niklas fala, ela é própria de uma colonização da vida cotidiana por pensamentos estanques que se autorreproduzem, por maneirismo que não estão se modificando por estruturas de poder. E por causa disso, vai ter sempre a prevalência de subterfúgios, e esse é um sintoma dentro da nossa democracia. E não é apenas um defeito retórico ou que a gente poderia, ou moral, que a gente poderia avaliar, mas é uma coisa que vai se reproduzir, talvez seja assim, pelo nível de capacidade que nós temos de nos comunicar ainda. O Talcott Parsons, ele fala de funções, papéis e fala da integração normativa. O Parsons contribui, a frase aqui não está muito boa, não. Ele contribui um enquadramento funcionalista. Em outras palavras, dois pontos, aliás. Sociedades reproduzem padrões por meio de papéis e expectativas. A comunicação política serve a funções específicas, por exemplo, integração, manutenção da ordem, legitimação de alguma coisa. Quando as pressões de seleção, eleições, mídia, mercado ficam intensas, os atores adaptam mediante performances instrumentais que, embora não sejam absolutamente sinceras, ou seja, elas não são feitas para serem não sinceras, mas elas podem não ser sinceras, mas elas são funcionalmente eficazes para manter estabilidade ou conquistar vantagem. Isso aqui explica um pouco da inércia da comunicação diante dos players que estão ali discutindo. Porque, de repente, no vício da nossa atual maneira de ser e de pensar a nossa comunicação e a forma como nós estabelecemos poder entre nós todos, a gente ainda precisa use dos nossos vícios de poder, e isso aí nos façam mais performáticos do que sinceros. Essa leitura ajuda a conectar a observação empírica, ou seja, mentiras instrumentais, que a gente vai usar nessa comunicação, e conectar ao fato de que os sistemas sociais recompensam comportamentos que reduzem incerteza. Se você consegue reduzir a incerteza naquela conversa ali, ainda que você não esteja sendo absolutamente sincero, você está conseguindo fazer a conexão e completar o ato. Então a comunicação se estabeleceu e dali evoluiu para outros pontos. Então, o Talcott está sendo mais pragmático ainda, que ele não está fazendo nenhum tipo de julgamento, nenhum tipo de julgamento de papel. Ele está falando que existe uma integração de norma e que a função exige que o indivíduo execute algo. Bom, do diagnóstico teórico aos mecanismos contemporâneos, por que a comunicação política tende à desonestidade? Pelo meu olhar e pelo olhar de muitos. Ora, primeiro, diferenciação funcional e especialização comunicativa. A modernidade produz subsistemas: política, mídia, economia. Você nunca está falando do assunto que não redunda em outra coisa, com códigos próprios. Interpenetração entre esses códigos, entre esses sistemas, entre esses subsistemas política, mídia e economia,
O marketing político, por exemplo, com a lógica mercadológica, porque o marketing político ele sempre interfere, porque ele já está instrumentalizado nas pessoas, gera incentivos à instrumentação da linguagem. E aí você vai lá em Luhmann e em Parsons, porque os dois definem pragmaticamente que você faz uso daquela inércia da forma de autorreprodução da nossa comunicação. 2. Os incentivos eleitorais a curto prazo. Você está sob pressão de um fato. Competição contínua cria recompensas, né, para mensagens simplificadas. Se você consegue atravessar uma mensagem que ela faça um momento em que você ultrapassa o seu contendor ali, com uma ideia ou com uma resposta rápida, você ganhou aquele round. E existe uma polarização entre você e ele, e às vezes essa polarização é até falsa, porque vocês não discordam na maior parte dos assuntos, mas existe um ganho eleitoral imediato, que aquela frase, aquela recompensa ali pela competição de uma frase rápida, superou o custo reputacional, se é que houve, porque de repente você foi falso ali, mas foi importante para você. Isso tem a ver com o marketing político, sobretudo em ambientes de baixa confiança social, quando, por exemplo, você não é de confiança, muito menos o outro que você tem contenda com ele, ou seja, todos estão ali sob desconfiança. Esses aí seriam exemplos empíricos, né, que nós vamos falar mais à frente. Terceiro, plataformas digitais e economia de atenção. Os algoritmos, isso aí nós já estamos falando de mídia, os algoritmos recompensam conteúdos emotivos, aqueles que fazem o cara quase que se desdobrar em choro, ou ficar pensando lá na mãezinha dele, no filho, aquela coisa. Então, o algoritmo recompensa conteúdos emotivos, polarizadores e virais, aqueles que vão acontecer e vão andar rapidamente. Ele prioriza deepfakes, bots e contas coordenadas, amplificam mentiras e tornam difícil distinguir mentira deliberada de erro. O algoritmo ele faz isso porque ele tem instrumentalização para efetivar o viral. E o viral depende muito de nós. O que nós produzimos, o que nós procuramos? As emoções baratas, os pensamentos mais reducionistas, as explicações mais simplórias, porque elas caminham rápido e nós convencemos os nossos pares. Então o algoritmo faz o papel de fazer isso caminhar. O algoritmo em si ele não é desonesto. Desonesto é a forma da nossa comunicação, a forma de nós sermos. Agora, é claro que o algoritmo também te leva para boas coisas se você tiver boas intenções e souber caminhar lá dentro, né? Mas não sendo assim, ele te joga para o lado pior possível. Isso altera a ecologia comunicativa. Verdade e verossimilância perdem posição privilegiada. Existem coisas que as pessoas falam, mesmo contra desafetos seus, pessoas que você sabe que são desonestas, mas que falam coisas dessas pessoas que são inverossímeis, mas a maioria vai acreditar, né? Você próprio, se tiver o gerês daquele cara, vai acreditar. E o que é pior, se aquele cara for ruim mesmo, ou ele não for ruim, você vai acreditar também. Esse que é o problema, porque o algoritmo ele joga para frente o viral. Quarto, diplomacia performativa e os públicos, né, transnacionais. Estados praticam formas modernas de propaganda e de diplomacia pública, que priorizam mensagens estratégicas e recortes seletivos da verdade. Claro, o cara não vai chegar lá numa contenda e falar tudo que ele pensa. Por que eu disse claro, se isso aí pode ser desonesto? É porque ele representa muito interesse de muitas pessoas. E nem todas as pessoas querem ser expostas, nem todas as pessoas são absolutamente honestas. E nem toda honestidade é bem-vinda numa contenda, né? Então não estou falando de desonestidade pura e simples, eu estou falando de certas realidades que não devem ser mostradas, porque seria ingenuidade, seriam passos estrategicamente mal dados. Por quê? Porque a diplomacia pública prioriza mensagens estratégicas, né? E, exemplo, campanhas para moldar as opiniões externas. Você tem uma política, uma ação, aqui na América Latina, como um país, por exemplo. Você não vai falar tudo que você pensa a respeito de A, B, C ou D, porque você se perde na sua estratégia. Certas coisas você vai omitir, vai deixar para trabalhar depois. Isso é desonestidade? Não, isso é uma estratégia. Pode até ser uma desonestidade, mas em princípio é uma estratégia. Mas ela pode ser desonesta? Sim, ela pode. Ela pode ser desonesta porque ela poderia não ter sido desonesta. Você não precisa de ganhar uma parada estando errado.
É isso que eu quero dizer. Então a desonestidade vem daquele lance assim: você está errado, mas quer ganhar assim mesmo. Agora, se é uma questão apenas de estratégia de disputa, tudo bem, você não vai falar dos seus problemas no momento em que você precisa realçar suas virtudes. Isso é óbvio. 5. Então, Luhmann explica o caráter operacional dessas comunicações e Habermas denuncia seu efeito corrosivo sobre a deliberação pública. Por quê? Porque essas estratégias e recortes seletivos da verdade, elas vão moldar as opiniões. O Luhmann diz que, pragmaticamente, isso é uma operacionalidade da comunicação. E o Habermas diz que isso é um efeito corrosivo, né? Porque nós vamos ter tendências para o bem e para o mal, sempre de fazer esse tipo de diplomacia. 5. Perda de confiança nas instituições. As pesquisas globais, ele fala aqui do Edelman Trust Barometer, que é uma agência, né, mostram queda consistente na confiança nas mídias, governos e instituições. Em contexto de baixa confiança, as narrativas instrumentais encontram terreno fértil. Ou seja, você está sempre lendo o que você não sabe o quanto de verdade tem ali. Então, lendo e verificando, quer dizer, você está sempre em baixo nível de informação. Ele fala aqui de vários exemplos regionais. Ele cita aqui os Estados Unidos, a desinformação eleitoral, que de fato existe, redes sociais, circulação de narrativas sobre fraude eleitoral em 2020, que não foi verdadeira, ao que tudo indica, né? O seu papel no ataque do Capitólio 6 de janeiro, que conseguiu congregar pessoas para sair e atacar o Capitólio lá, que veio lá do mandatário lá, exemplifica como a comunicação política desonesta pode provocar violência. Ele cita aqui plataformas de crise de curadoria. Por exemplo, os relatórios da Reuters Institute, a New Guard, etc., mostram que entre 2024 e 2025 foram anos de intensificação de atores digitais. Apareceram várias influências, podcasts, chatbots como fontes de notícia, com a pulverização da autoridade jornalística. E com isso você fica sem saber quem são os influencers que têm peso e que têm informação de fato. Isso é verdade. E fica difícil você saber quem é quem nesse universo. Na Europa, por exemplo, as campanhas de desinformação estrangeira, campanha pró-Kremlin, interferências russas nos documentos da UEA e por projetos da EUA de Desinfo. Olha bem, ele aqui está falando da desinformação praticada pelos sistemas russos, mas existe também pelos sistemas ocidentais. Como a inteligência artificial é muito ligada ao mainstream, algumas coisas que ele está falando aqui são verdadeiras. Outras coisas que ele está falando aqui também a gente não sabe se é verdadeira, tá? Porque eu acredito que existe um sistema do lado de lá, que seria dos russos, dos chineses, que trabalharia com contra-informação, para que ninguém ficasse sabendo exatamente quais são as intenções deles, assim como nós fazemos com eles. As mentiras que são contadas aqui a respeito deles, obviamente a gente pode presumir que são contadas mentiras sobre o daqui e lá. Quando eu digo daqui, é o Ocidente. Nós não somos exatamente o Ocidente, né? Nós somos Sul global. Mas vamos falar, aquilo que o Ocidente fala, que eles mentem a respeito do Ocidente, você pode contar que existe a contrapartida, aquilo que se fala de mentira a respeito deles lá também. Então, fica dentro dessa ótica de que ele está dando um exemplo aqui, mas a própria fonte do exemplo dele está mentindo, ou não está trazendo toda a verdade. Ele fala aqui da Wolf Warrior, que é a diplomacia do lobo, né? Expressão que descreve o tom agressivo e instrumental das comunicações do Estado chinês e dos diplomatas em fóruns internacionais e redes sociais. Olha, a diplomacia do chinês, ela obviamente que ela não é um livro aberto, mas ela é muito mais, vamos dizer assim, ela tem uma performance muito mais educada, mais correta do que o que é feito com eles. Então aqui, por exemplo, nós estamos aqui diante de um mainstream dizendo que eles têm a diplomacia do lobo, porque eles são incisivos. Claro, eles dão respostas claras àquilo que eles querem. Eles dizem assim, isso eu quero, isso eu não quero, né? Ele pode ser seu aliado, mas se lá dentro tem um problema, se você tem dentro do seu país um problema, ele, embora seja seu aliado contra os terceiros, ele não vai meter a cara lá dentro, porque não faz parte da estratégia dele. Ele não tem nada com a sua vida, ele não existe para te defender, para te ajudar. Ele vai te ajudar estrategicamente, porque na diplomacia não existem amigos, existem interesses.
Agora, o que não precisa de haver é um desnorte total, uma mentira total. É isso que eu tô falando. Tá? Então, essa informação que ele nos passou aqui, o próprio Mainstream nos passou, não nos leva à confiança. Eu não sei quem que está mentindo mais. Se é o chinês lá, se é o Ocidente aqui. Bom, Japão e Coreia do Sul. Comunicação de Estado e soft power. O Japão e a Coreia do Sul combinam diplomacia cultural com estratégia comunicacional orientada ao comércio e segurança. Isso parece que é verdade. Ao mesmo tempo, crises, por exemplo, disputas históricas entre Japão e Coreia do Sul mostram como a memória histórica é instrumentalizada politicamente. Fontes acadêmicas em análise de mídia documentam essas dinâmicas. A gente poderia fazer uma leitura comparativa. Aqui eu não tenho informação a respeito disso. Ele está trazendo, eu posso acreditar ou não. Eu sei que existem problemas entre eles lá, competição. A Coreia foi muito tempo dominada pelo Japão. Inclusive os japoneses obrigavam que os coreanos adotassem nomes japoneses e se incorporassem à cultura japonesa. E a Coreia, ela tem uma cultura própria. A Coreia não é nem Japão, nem China, nem Indonésia, nem aqueles povos ali, eles têm semelhanças, semelhanças físicas, mas eles são culturalmente díspares. É como se você olhasse aqui na América Latina ou na própria Europa. Você tem uma cultura europeia, você tem uma cultura da América e tal, mas são povos distintos, e cada um tem as suas subculturas lá que eles querem manter. Então, você não confunda, por exemplo, o japonês com o chinês, com o coreano, com o indonésio, com outros lá, embora eles tenham todos os olhos puxados, eles são etnias diferentes, né? Tem princípios de civilização diferentes. Eles têm algumas comunicações e tem entreveros entre eles. Bom, então, aqui na América Latina, o WhatsApp, redes de eleições. As campanhas de desinformação aqui são bem documentadas, isso é verdade. Aqui em 2018, nos ciclos posteriores, nós tivemos muita desinformação. E com muito tipo de tecnologia. Tá? Relatórios de Organização de Garapé documentam o fenômeno do ciclo de 2022, por exemplo, teve muito bolt, muito robô, muita mentira, muita besteira, e a gente ficou sem saber. As pessoas que não vivem se comunicando e analisando, elas não sabem qual é a verdade. Na África, a influência e competição informacional. Diferentes potências, China, Rússia, potências ocidentais, disputam narrativas na África via projetos de comunicação, financiamento de mídia, diplomacia pública, problemáticas locais, instabilidades, eleições. Então isso tem sido terreno de campanhas assistidas e interesses econômicos. Os relatórios dos think tanks da ONU documentam esses vetores. Eu não sei dizer para vocês o quanto disso é verdade. Tá? Por exemplo, eu mais ou menos tenho ideia do que o Luhmann diz, que o Habermas diz, que o Pearson, o Kroll, o Scopes, que eu andei lendo aqui, né, o Malik. Mas essas informações que não são de autores, que não estão impressas, que não são estudos acadêmicos e tudo, eu não tenho condição de reverberar como sendo verdadeiras. Estou lendo do jeito que foi trazido aqui. É possível que boa parte seja verdade, é possível que não. A gente sabe que existe uma desinformação grande aqui no Brasil, na América do Norte. Na China, não sei. Na Rússia, como é que é? Não sei. Na Europa, não sei como é que é. Tá? Na África, não sei. Nós não temos essa comunicação aqui para falar a favor ou contra. Teorias citadas que iluminam exemplos. Vamos lá. O Luhmann, ele explica por que a diplomacia agressiva da China não é a diplomacia agressiva da China. A China, ela tem uma diplomacia que ela diz a que veio. Ela diz sim ou não. Entendeu? Se você, e vão continuar tratando bem. Se você fizer alguma coisa que eles não concordam, eles levantam e vão embora. Eles chamam isso de agressividade. Eu chamo isso de honestidade. Eles se posicionam, né? Então, a diplomacia agressiva da China, ou vista como agressiva, ou as campanhas eleitorais que se valem de desinformação, funcionam apesar de sua falta de sinceridade. Olha, a diplomacia agressiva da China não é necessariamente insincera. As campanhas eleitorais podem ser, sim, insinceras. Né? Eu estou discordando aqui porque já li bastante sobre essa questão da assertividade da diplomacia chinesa. E eles não têm uma postura agressiva. Ao contrário, agressivo tem sido o Ocidente com eles. Eles apenas respondem a essa agressão. E outra coisa, respondem de maneira educada. Só que eles respondem de maneira categórica. Tudo bem ou nada, tudo errado, vamos embora. Entendeu? Então, eu te trato bem, é o negócio lá do lobo, né? Eu sou um lobo, sou capaz de te morder, sou capaz de devorar, sou capaz de acabar com você. Mas eu estou de boa aqui contigo. Eu sou um diplomata
que é eu acabar com você? É você falar uma besteira comigo e te mandar para o inferno e ir embora. É por aí. Tá? Agora, comparar isso com as desinformações, mas como ele está falando de Lula, ele está dizendo o seguinte: essas comunicações operam segundo códigos e lógicas próprias. Poder, não poder, no caso político, que torna eficaz a instrumentalização. No caso da China dá para entender, daqueles que fazem contra a China também dá para entender. Agora, no caso das campanhas eleitorais, não. Eu consideraria isso desonesto, porque tem coisa que o cara não precisa inventar. Ele está querendo ganhar na marra. O Habermas diagnostica a norma violada, a deliberação pública. Ele propõe que a saída exige reconstruir espaços de discurso não coercitivos e com regras procedimentais que protejam a interação racional. Os dados de confiança lá do Enderman, né, corroboram o diagnóstico do Habermas. A legitimidade de fato, visto por Habermas, está em crise. A legitimidade, de fato, está em crise, porque muitos são os subterfúgios utilizados. Então você fica sem onde você palpar. Então eu estou concordando mais com o Habermas aqui. O Pearson, ele fornece uma explicação funcional. Em sistemas que demandam integração e estabilidade, muitos atores optam por mensagens que preservam a coesão de seus núcleos sociais e eleitorais, mesmo que isso passe por manipulação discursiva. Ele não está defendendo, ele está diagnosticando, né? E eu continuo achando que existe uma desonestidade aí. O Gorky School, o Alexander Gorky e o Armin School, que já são mais da área de sistemas e jornalismo. Eles pesquisam como a mídia se insere na teoria dos sistemas de Luhmann, do Niklas Luhmann, e como o jornalismo reproduz padrões comunicacionais. Os seus estudos ajudam a entender o papel central que as mídias profissionais e os novos intermediários digitais, que são muitos, desempenham na amplificação ou até na contenção dos subterfúgios. Em alguns momentos, esse excesso de pessoas lá até contém um pouco da desinformação. Tá? Então eu achei que a participação aqui dos dois aqui foi ótima. E o Fredmund Malik, embora seja um autor da área de gestão, ele tem uma abordagem sistêmica de governança. Então, ele oferece instrumentos práticos, pragmáticos, né? Por exemplo, o controle dos riscos comunicacionais, gestão de reputação e desenho de processos que diminuem incentivos à manipulação. Ou seja, ele instrui na gestão dele que você não manipule, né? Porque isso aí seria útil para os atores institucionais que queiram mitigar os efeitos perversos da comunicação instrumental. Porque lá na frente o camarada não vai te acusar de ter manipulado ele, porque ele vai perceber que você falou com base em muitas realidades. Estou concordando aí com o Malik. Bom, agora quem é o contraditório? As posições, os pensamentos e posições que relativizam no contexto aquilo que é a minha tese. Olha, nem toda comunicação política é desonesta, segundo o contraditório aqui. Existem inúmeros casos de deliberação pública, negociações diplomáticas discretas que levaram a acordos, por exemplo, acordos climáticos setoriais, pactos econômicos regionais, onde o diálogo baseado em confiança e barganha mútua produziram resultados. Teoria de Habermas lembra que normas e instituições deliberativas existem para funcionar. Eficácia do jornalismo investigativo, a checagem de fatos que eles chamam de fact-checking. Organizações, iniciativas de verificação, os fact-checkings, o jornalismo investigativo, algumas ONGs, etc., têm neutralizado narrativas falsas em vários contextos e, em alguns países, restaurado níveis de confiança mais altos. Relatórios como Reuters Institute e iniciativas locais mostram que educação midiática e verificação reduzem danos. Tem havido isso, mas isso não impede que, em princípio, a informação seja desonesta ou algo desonesto. Então não concordei muito com isso aí não. Existe essa eficácia, eu concordo, mas as manifestações continuam sendo desonestas, né? Cultura política e capital social. Sociedades com maior capital social e confiança, escandinavas, por exemplo, alguns países asiáticos principalmente, evidenciam que a comunicação política pode ser relativamente mais honesta por haver incentivos institucionais distintos. A tese generalizante deve, portanto, ser contextualizada. O Instituto Edelman e outros dados regionais corroboram essas variações. Realmente, isso existe. Tendências tecnológicas também podem ajudar. A inteligência artificial para a detecção de deepfakes. Olha bem, eu já não estou concordando muito, porque a inteligência artificial está carregando muitos erros. Ela vai ser depurada, porque a gente não sabe que a gente está muito no início, né? Ela vai ser depurada.
mas ela ainda está trazendo informações erradas. Nesse texto aqui, ela trouxe informações que eu não tenho condição de confirmar. Por quê? Porque ele está dentro do mainstream. Como ela faz o aprendizado de máquina, ela faz aquele aprendizado que ela vai varrendo toda a rede, o que mais tem na rede são pensamentos a esse favor do mainstream. Então ela vai trazer para você. Se você não tiver conhecimento, você não discute aquilo com ela. Por que eu peço para ela trazer o contraditório? Para eu ver exatamente aquilo que não é o que eu estou pensando e que de repente eu não estou certo, ou aquilo que eles estão pensando e que eles não estão certos. Aí eu trago o contraditório, quer dizer, a gente faz uma discussão um pouco mais honesta, né? Então, a tendência da IA seria, ao mesmo tempo que decodificar, por exemplo, muitas vezes ela fala de assuntos que seriam contra ela própria, ela IA. Mas ela fala, porque está na rede, né? E ela não fala por si, ela não pensa, né? Ela não se defende nem se ataca, ela fala o que está escrito ali, por causa da aprendizagem de máquina, a conexão que ela faz, estatística de frases que vão coordenar um pensamento abrangente, ao mesmo tempo pontual, ao mesmo tempo pontualizado e de fatos ligados àquela associação que eu pedi para ela fazer, que é o que ela está fazendo aqui agora. Então, ela traz muitas verdades, mas ela também, pelo aprendizado, traz coisas erradas. Então, a IA para a detecção de deepfakes existe sim, mas ela também acredita em muitas deepfakes. Maior capacidade de auditoria de redes, regulamentações sobre transparência e publicidade política, alguns países têm isso, tem que haver uma checagem, né? As plataformas têm que começar a trabalhar em cada informação. É muito trabalho, sim, mas acontece que elas abrem espaço. A gente não pode educar o mundo inteiro porque alguém tem que ganhar dinheiro, né? Por causa que as plataformas têm que ganhar muito dinheiro, né? Por aí. Então isso aí são contraforças em direção a maior verificação e responsabilização. Entretanto, essa corrida armamentista tecnológica normativa está presente aí, né? Conclusões. Vamos lá. Vamos fazer um diagnóstico parcial. É plausível sustentar que muitos espaços de comunicação política contemporânea operam hoje segundo lógicas instrumentalizadas com interesses enganadoras, né? Especialmente onde há competição intensa, baixa confiança da infraestrutura digital, amplificação de conteúdos que às vezes não são tão amplos. Teorias como Luhmann, Habermas, Parsons ajudam a explicar esse quadro. O Luhmann descreve a mecânica sistêmica e Habermas fornece o padrão normativo violado. O Parsons descreve mais as pressões funcionais que incentivam o comportamento, porque ele é mais da área de comunicação e jornalismo. Resposta não é meramente moral. A nossa resposta nesse estágio de evolução da humanidade não é meramente moral. Reduzir a instrumentalização requer reformas institucionais. Nós teremos que reformar muito o nosso pensamento, muitas nossas formas de fazer política em muitos países. Nós temos que evoluir, né? A regulação de plataformas, né? A gente tem que ter representantes que tenham poder para poder fazer isso. Transparência em financiamentos políticos, proteção da esfera pública, proteção de dados, melhoria da educação midiática, né? As pessoas precisam ser educadas para poder ler a mídia, fazer mídia, e projetos organizacionais que alinhem incentivos, onde contribuições de gestão sistêmica, por exemplo, o Malik fala sobre isso, tornam-se úteis. As zonas de resistência e as zonas de esperança. Os fast-checking, as checagens de fatos, o jornalismo público de qualidade, as ONGs, etc., iniciativas de diplomacia baseada em regras e arenas deliberativas locais mostram que a comunicação baseada na boa-fé e na honestidade não foi extinta, mas ela está sob pressão de uma demanda e de uma defesa ativa, que tem sido muito provocada, muito presente nos últimos tempos. Nós temos várias leituras aqui, ele vai citando aqui os Social Systems, do Nicholas Human, The Theory of Communicative Action, do Habermas, o The Structure of Social Action e do Social System, que é a base de funcionamento e a teoria dos papéis do Talcott Parsons, a Reuters Instituto, o Trust Barometer Enderman, o Cosilium Desinfo, que parece que não tem coisa muito interessante, o Igarapé Instituto, que é aqui no Brasil. Diplomacias, né? Nós temos aqui a reconhecimento de alguns tipos de diplomacia chinesa, americanas, etc. Teoria, abordagem sistêmica do Fredmund Malik na gestão e pesquisas atuais sobre jornalismo e teoria dos sistemas de Gork e Skoll. Recomendações. Nós temos que ter regulação e transparência, isso é fato, mas depende de comandos políticos e depende da nossa sociedade. Você coloca um caboclo lá,
Você pode até achar que ele é um bosta, mas chega lá e cobra do cara. Primeiro. Segundo, investimento em jornalismo político e checar fatos. Terceiro, educação midiática, incorporar literácia digital nas escolas. Treinamento de públicos alvos vulneráveis. E governança organizacional. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho, muito brevemente, sobre o Confúcio, né? A diplomacia chinesa, o chinês, ele tem uma estrutura de pensamento que vem lá de Confúcio. E a diplomacia atual deles é baseada nisso. Eu andei lendo bastante coisa sobre isso. Claro que eles não são nenhum santos, né? Eles não são nenhuma Nossa Senhora. Eles têm seus interesses, têm as suas precisões, têm seus apontamentos, têm seus focos. Mas eles têm essa teoria. Então vamos dar uma lida, só para a gente fazer um fechamento. O Confúcio ele viveu entre 551 até 479 a.C. E ele defendia que a harmonia social e política depende da retidão moral e da sinceridade das palavras e nos gestos. Então o chinês ele tem o hábito, ele gosta de pensar que ele pensa de uma forma e se expressa fisicamente daquela forma. Mas ele é às vezes cordato e às vezes polido. Mas ele demonstra dentro da polidez dele uma insatisfação qualquer com você, porque ele quer ser absolutamente honesto. Se ele consegue ser assim hoje em dia, que já passaram por muitas transformações, já passaram por séculos de humilhações, já perderam, já ganharam muito, a gente não sabe. Mas eles têm isso na fundamentação da forma de ser deles. Então, eles têm um conceito lá. A harmonia social depende da retidão moral e da sinceridade nas palavras e nos gestos. Eles têm um conceito lá que é o Zhengaming. Tem uma simbologia aqui no dialeto, na forma de escrever deles lá, que é a retificação dos nomes. Ele propõe que as palavras devem corresponder a fatos. Um governante deve agir como governante, inclusive a forma de postura dele, física. Um ministro tem que agir como um ministro, um pai como um pai, né? A mentira, a dissimulação e o uso de linguagem manipulativa seriam para ele raízes do colapso moral e político. Claro que numa negociação você não vai ser o Confúcio, que ninguém é, mas você vai ter esse primado, você vai partir disso. Confúcio também enfatizava a benevolência, que eles chamam lá de Ren, propriedade ritual, que implica respeito, decoro e reciprocidade. Benevolência é respeito, decoro e reciprocidade. Baseia-se numa diplomacia fundada na face moral e não apenas no interesse estratégico. Então, quando ele faz um acordo com você, ele se ocupa de perceber que você está satisfeito pelo aquilo que você ganha, porque ele trabalha na teoria ganha-ganha. Isso é o que eles dizem. Realmente isso acontece. Agora, o que você ganha e o que eles ganham, qual é a disparidade? Isso eu não sei te falar. Tem que analisar um pouco mais profundamente, mas eles têm esse princípio. Isso por si só é razoável. Então, a comunicação no pensamento de Confúcio não é instrumento. Ela é uma expressão da virtude. Você só comunica virtuosamente. E eles têm isso no princípio deles, mesmo que seja uma comunicação não verbal. Então a diplomacia de Xi Jinping, por exemplo, e de resto a comunicação que ele tem lá com o Sergei Lavrov, que é considerado um dos maiores diplomatas desde a época da União Soviética, da Rússia. O Lavrov é considerado um dos grandes diplomatas do mundo, porque tem sido uma pessoa muito correta, segundo palavras dos seus admiradores, dos que convivem com ele, mesmo aqueles que são do eixo oposto a ele, como aqui do Ocidente, tudo, mas considera ele uma pessoa assim, extremamente posicionada e honesta. Ele é em si mesmo uma escola de diplomacia. E existem alguns limites de razoabilidade, de integração entre a maneira da diplomacia chinesa de agir e a de Lavrov. E hoje em dia eles trabalham juntos, porque estão sendo combatidos juntos como inimigos do Ocidente. Então existe uma diplomacia de Xi Jinping e Lavrov que é uma diplomacia de continuidade e adaptação. A diplomacia chinesa contemporânea, especialmente sobre Xi Jinping, ela reivindica explicitamente essa herança, a chamada diplomacia de civilização harmoniosa, que tem um nome aqui todo esquisito em chinês, que obviamente eu não vou saber falar. Busca projetar uma imagem de ordem global baseada na harmonia, no respeito mútuo e na não interferência.
Isso é meio relativo, porque quando eles vêm aqui, por exemplo, e querem fazer uma estrada aqui dentro, eles não querem interferir no seu governo, não querem interferir em nada. Mas eles interferem, porque eles vêm aqui e constroem uma estrada, e constroem uma escola, e constroem ruas, e constroem ferrovias. Por quê? Porque isso viabiliza. Isso muda o status quo, muda para melhor, tudo bem, mas de qualquer maneira você está, de certa forma, na mão dele. Você vai acreditar que tudo quanto é chinês que sai de lá, que vem para cá, que vai gerir isso aí, é honesto? Que toda a política deles ao longo do tempo será honesta? Então, tem que haver essa harmonia. Se eles vão conseguir manter ou não, eu não sei. Mas que há uma interferência, existe. Às vezes eles pegam, por exemplo, causas ecológicas aqui dentro e vão trabalhar para reflorestamento. Mas você tem que ver que o que existe de espécies aqui? Você não pode colocar qualquer tipo de mato no lugar onde tem uma determinada espécie, porque você vai acabar com o ecossistema. Você depende ali de animais que vivem ali dentro, né? Se você muda a gramínea, você mudou o bicho, mudou o ecossistema, mudou a sua forma de pescar, de respirar, de caminhar, de florir, tudo. Tipo de inseto, né? Tem que saber o que você está fazendo. Muito bem, então eles têm essa ideia de uma diferença. Então o Xi, né, em discurso no Fórum de Boao, que é uma cidade lá no sul da China, e também na ONU, ele cita valores como confiança mútua e coexistência pacífica, escoando a ética confuciana, quer dizer, dizendo para todo mundo que ele pensa daquela forma. Mas críticos ocidentais, como por exemplo o Kishore Mahbubani e o Joseph Nye, observam que essa retórica ela existe, sim, ela é acompanhada por o real político programático. Por quê? Eles são pragmáticos, com forte uso do soft power econômico que eles têm e controle narrativo, que eles agora também têm, que é uma forma de estratégia. Então nós vamos dizer agora que o confucionismo deles é um confucionismo estratégico. E o Lavrov, por sua vez, como chanceler russo, tem operado numa convergência diplomática com a China baseada na recusa do universalismo moral ocidental. O Ocidente ele se julga melhor. O branco ocidental se julga melhor que o branco, o negro, qualquer outra etnia, mesmo que a própria branca. Ele considera que ele é mais evoluído. Isso não é verdade. Se você observar, por exemplo, nós temos séculos e séculos e séculos de civilizações. E durante 200 anos a civilização chamada ocidental hoje, com os países centrais, ela foi predominante. O restante dos anos foram predominantes outras civilizações. Quando os europeus resolveram fazer as navegações, muito do conhecimento das grandes navegações já estava na mão dos chineses. E já tinha descoberto aquilo 1000 anos antes. Né? Inclusive estratégias de mar, armas, tecelagem. Tanto é que o Império Britânico que tentou entrar dentro da China, não conseguiu entrar. Por quê? Porque a China tinha já manufatura lá dentro. Né? E esses países, a China foi derrotada na Guerra do Ópio, a primeira e segunda, exatamente para que ela fosse uma massa de manobra, um campo que se pudesse passar por cima para chegar até a Índia, que ele já dominava, o Império Britânico já dominava. Então, o Lavrov ele trabalha nessa convergência diplomática com a China baseada na recusa do universalismo da moral ocidental ou do modus ocidental de raciocínio, de vivência e de leis. Né? Nessa aliança, Moscou e Pequim propõem um pluralismo civilizacional onde a sinceridade diplomática não é dizer tudo, mas defender coerentemente a própria visão de mundo. Então, aí já temos um problema entre Confúcio e Luhmann, que é um contraste filosófico. Por quê? Porque o Luhmann é muito pragmático. Se Luhmann veria a diplomacia de sino-russa atual como um sistema autopoético, ou seja, que vai se reproduzir de comunicação estratégica na qual a verdade é irrelevante e o que importa é a coerência interna de mensagens, o Confúcio representaria o polo oposto. O que Confúcio diria? Que a comunicação como prática moral tem que se fundar na legitimidade. Bom, então, o Confúcio apostaria na sinceridade como estrutura de Estado. O Luhmann veria a sinceridade como improvável no sistema autônomo de poder, porque ele vê um mundo pragmático sob uma inércia de comunicacional. E o Habermas buscaria um consenso racional, tentaria o impossível, onde as partes operam com diferentes noções de verdade e de necessidade. A diplomacia da China em diálogo com a Rússia de Lavrov adota a aparência de linguagem confuciana, da harmonia, do respeito, da estabilidade. De fato, entre os dois existe isso.
Mas a prática como instrumento de ordem estratégica frente à retórica liberal ocidental não é exatamente assim. Enquanto isso, o Ocidente acusa a China de dupla linguagem, o que de certa forma eles próprios provocam, e como a China vai dizer também que eles mentem, porque de fato é verdade. Algo que sob ótica confuciana seria apenas prudência e face. A China teria uma dupla linguagem por prudência. A herança de Confúcio permanece viva, mas ela pode ser reinterpretada, não mais como moral universal, mas como uma gramática civilizacional de soberania. Ou seja, se você não quer ser o bonzinho da turma, ou o mais bonzinho de todo mundo, pelo menos pense numa forma de ser, de estar civilizacional, para que a gente não perca a soberania sobre os nossos seres. Muito bem. Gente, então, eu vou terminar aqui, porque eu ainda tenho um texto aqui, que é a linguagem como campo de poder. A comunicação política contemporânea vive a crise de credibilidade e de sinceridade marcada pelas estratégias de dissimulação, controle narrativo e manipulação simbólica. Tal crise é visível tanto nos sistemas internos de mídia, política e economia, quanto nas relações internacionais, onde a diplomacia tornou-se uma disputa do monopólio da verdade. Então, agora nós estamos no limite da pós-verdade. Você manipula a verdade, fica com o monopólio da verdade, mas essa não é a verdade. Isso aí é a manipulação dos fatos que são passados como verdade, e isso é chamado de pós-verdade. Nesse cenário, duas tradições se cruzam: a ética confuciana da palavra verdadeira e a teoria sistêmica da comunicação formulada por Luhmann, segundo a qual a comunicação é um sistema que se autorreproduz, que não busca necessariamente a verdade, mas ele apenas reproduz sua própria lógica funcional. E é disso que vem toda essa insinceridade. A China de Xi Jinping e a Rússia de Lavrov operam nesse entrelaçamento. Elas evocam Confúcio sua retórica diplomática, mas agem segundo uma lógica luhmanniana. Por quê? Porque eles precisam de autonomia estratégica e autorreferência sistêmica. Eles não podem trabalhar num mundo onde tudo é o contrário. Eles têm que saber navegar ali. Muito bem, então, Confúcio é a moral da palavra. Se os nomes não estão corretos, a linguagem não é conforme a verdade. E se a linguagem não é conforme a verdade, os assuntos não são realizados com sucesso. É uma das falas de Confúcio, com a qual eu concordo. E educar é moralizar, e gostaria que nós não tivéssemos que passar por nenhum tipo de estratégia para chegar a acordos, né? O ideal entre o ser e o parecer, o ideal do confuciano é a retidão moral, que prega a correspondência entre a palavra e a ação, coisa que nessa atual evolução da humanidade nós não estamos lá ainda. E o realismo, a realidade sistêmica do Luhmann, que a comunicação é um código, ela não é exatamente a consciência. O Lavrov e o Xi Jinping representam, de certa forma, a síntese geopolítica desse paradoxo. Usam linguagem de virtude confuciana para operar no tabuleiro estratégico, onde o interesse substitui a sinceridade. Assim, a crise de honestidade na comunicação internacional é menos um desvio moral do que uma consequência estrutural de um mundo onde a civilização fala uma língua ética distinta, que não sei se poderia ser chamada de ética, mas é de acordo com a nossa evolução atual, onde o diálogo é possível, mas o entendimento é cada vez mais improvável. E, portanto, nós, como cidadãos do mundo, temos que evoluir. Ok? Gente, a gente está com uma série de referências aqui: Confúcio, Julien François, Niklas Luhmann, Julian Habermas, Talcott Parsons, Andreas Gorky, Aulin Schuh, Fred Malik, Byung-Chul Han, Amartya Sen, Joseph Nye, Kishore Mubani. E qualquer dia nós vamos voltar a falar do Kishore Mubani, que eu já falei de um livro dele, né? E cuja a pergunta era: a China venceu? Bom, gente, então eu vou finalizar esse nosso encontro aqui. Espero que você tenha gostado. A matéria foi extremamente sociológica e filosófica. Desculpem as minhas opiniões entrecortadas entre muitos atores aí, players que falam muito bem, que sabem do que estou falando, enquanto eu sou
um espectador assim como vocês, talvez, não sei quantos de vocês são versados. Deixe seu comentário, deixe seu like, concorda ou discorda, passa esse vídeo para frente para que mais pessoas, compartilhe para que mais pessoas possam opinar. Muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo programa pontuando com algum assunto que nós acharmos muito interessante. Até lá.